Para toda transformação corporativa, você vai encontrar setores com maturidade diferente, alguns muito mais à frente, outros ainda muito atrás, ou até empresas do mesmo setor, porém, uma mais tradicionais, outras mais inovadoras, então você vai achar um pouco de tudo. Tá? Mas quando eu falo, falando de tendência para compras, eu vejo que a experiência de compras do B2C do B2B deve se aproximar do B2C, na minha opinião, e aí as plataformas digitais de transação de compras, a ideia é que a experiência se assemelhe cada vez mais à experiência que você tem hoje no e-commerce, por exemplo. A inteligência artificial é um ativo relevante para todas as áreas e para todas as empresas, e para compras não é diferente, principalmente nessa questão da experiência. Quando eu estava na Embratel, a Embratel precisou comprar um satélite. E não era só o satélite, era o satélite e o serviço de lançamento do satélite. Tinha que contratar o cara do foguete. Que loucura. Ainda tinha um seguro, porque se aquele foguete cai em cima de uma de gente, você tinha que indenizar aquela galera toda. Uma metodologia muito consagrada, os compradores já conhecem bastante, que é um negócio chamado matriz de Kraujik. Peter Kraujik é um cara que criou esse negócio lá para as montadoras há muitos 40 anos atrás, mas até hoje é uma proposta de você gerenciar compras que funciona. E como funciona, o pessoal utiliza. Na verdade, é você classificar todas as compras que você faz em categorias. Você vai categorizando, você ir agrupando em assuntos que façam sentido, e depois você plota na matriz. E a matriz, cara, tem 4 quadrantes, sendo que um deles é o quadrante assim, de produtos críticos, ou seja, é onde você tem que dar mais foco, em tese, que são aqueles produtos que realmente sustentam o teu negócio. Se aquele cara não pedalar, o teu negócio pode quebrar. Começamos agora mais um 3S Talks, esse que é o podcast do Grupo 3S Corp. Podcast esse que nós falamos de carreira, negócios e empreendedorismo. Também falamos de comércio exterior. E hoje nós vamos falar sobre a transformação no papel do profissional de compras nas empresas. E eu trouxe um grande expoente aqui, André Gurgel, que é engenheiro mecânico com mais de 30 anos de experiência na gestão de compras, com passagens pelas empresas White Martins, Embratel, Banco ABN, Rede, B3. Hoje, empreendedor, é CEO do Procurement Club, uma empresa que visa disseminar principais tendências de mercado para profissionais de compras e de supply chain, e sócio também da startup Banyan. É isso, André? É isso aí, cara. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite, parabéns aí a 3S Corp aí pelo sucesso de vocês, e também 3 Talks aí pela iniciativa, cara. Parabéns. Muito bom. Que eu já estou no prévio papo, já estou levando aqui as minhas... buscando outro nível de consciência para poder bater um papo sobre o setor de compras, porque muito se fala sobre vendas, né? Verdade. E tem treinamentos de vendas, tem clubes de vendas, tem o orgulho de ser vendedor, né, disseminado aí por vários profissionais, e toda a tua trajetória, ou muito dela, foi construída dentro do departamento de compras. Então, eu queria primeiro entender um pouco melhor de como foi essa tua evolução profissional ao longo toda essa jornada aí, carreira profissional. Tu que é um cidadão do mundo e trabalhou em tantas empresas multinacionais aqui, então... Cara, bom, você já leu aí 30 anos, se eu for falar tudo, são 5 capítulos, né? Fazer enciclopédia aqui do teu 3S Talks. Eu vou dar uma resumida, né? Na verdade, eu sou engenheiro, comecei como engenheiro de campo na White Martins, né? A primeira empresa que eu trabalhei, assessorando, né, o pessoal de vendas, eram vendas técnicas em clientes, em indústrias, né, em geral. E aí a empresa decidiu juntar as 2 equipes e eu acabei virando vendedor. Então, comecei vendendo, na verdade, embora fosse realmente uma venda mais técnica. E ainda dentro da White Martins, eles precisavam de um profissional para compor a equipe de compras que fosse técnico, fosse engenheiro, porque eles compravam equipamentos para plantas criogênicas, grandes equipamentos, importados, a maioria, 90% era via de fora. E eles precisavam de um cara que conhecesse o equipamento e também o negócio. Como eu estava na ponta, né, vendendo, né, conheci então os produtos, e acabou sendo um convite que casou aí com o interesse da empresa, e foi uma oferta legal. Desde então, entrei em compras e nunca mais saí.
e descobri que compras é uma coisa que você pode estar em qualquer segmento, né? Você vê aí na indústria química, telecom, bancos e assim por diante. E essa foi a minha trajetória. Então, eu comecei numa migração justamente de vendas para compras. De vendas para compras. Então, a tua primeira estada foi, a tua primeira atividade ou função foi em vendas, e aí tu conseguiu olhar o outro lado do balcão. Exato. E aí fui para compras. E aí veio se preparando para compras. A gente vai falar um pouco mais sobre, né, a função compras, mas uma coisa importante, né, é que existe de fato essa segmentação que você comentou, do cara que vende, do cara que compra. O cara que vende tem uma lista, né, de capacitação, treinamento para vender melhor e abordar melhor o cliente. Isso. E o cara de compras também. Né? Assim como tem clubes de vendas, como você citou, o Procurement Club é um clube de compras, né, que se propõe a mesma coisa, capacitar, a municiar o profissional de compras com o que tem de mais atual, né, na função, né, de compras. Só que eu acho que tem uma coisa que traz esses dois perfis próximos, que é o ambiente de negócio. Eu queria falar um pouco mais sobre isso contigo aqui. Vamos lá. Que trata justamente de, talvez até não ter tanta separação entre quem vende e quem compra, mas trabalhar uma visão mais de agentes de negócio. O vendedor está ali querendo vender, o comprador também precisa comprar, eles precisam viabilizar aquele negócio e que esse negócio seja, de fato, bom para as duas partes. Né? Então, a gente vem percebendo hoje essa transformação, né, no perfil do profissional de compras, na minha visão, caminhando mais para essa visão menos operação, aquele cara que tem todo um compliance para... A gente pode falar um pouco também... O compliance é um tema super relevante. Exato, para garantir conformidade, processo, etc., transparência, mas também para viabilizar negócio. Né? Cada vez mais o cara direcionado para esse foco. Mas quando a gente estava debatendo aqui as oportunidades que nós teríamos e os temas que nós traríamos, e aí descobrimos a Procurement Club. Eu não sei se por desconhecimento meu, mas a gente vê preparação de vendas, as pencas, das mais variadas formas, para o tamanho do bolso, que, né, é palestrante de venda de um valor. Né? Então, a preparação, e pode ser, de novo, desconhecimento meu, para a área de compras, ela não é tão difundida enquanto vendas. Assim como a pompa que se dá para vendas não é tão grande quanto se dá para compras, porque, eventualmente, vendas é o responsável por atrair faturamento. E compras não tem essa mesma, essa mesma pompa, talvez, ou esse mesmo olhar, né? E aí, por que desenvolver um clube para preparação de compradores? Boa pergunta. De fato, você falou, é verdade. Eu acho que esses patamares tão diferentes, né, que você pontuou, né, do vendedor ter, de fato, essa valorização, a empresa investir mais em horas de treinamento, de capacitação, dele celebrar mais, ele ter uma convenção de vendas que faz gerar um off-site, né, aqueles eventos fora da empresa, aquela coisa toda. Comissão, bônus. E por aí vai, né? O comprador, em geral, não tem nada disso, né? Mas a gente percebe que fora do país existem, eventualmente, perfis ou atividade de compras que aí sim a área de compras tem um destaque maior. Né? E essa é a proposta que a gente está tentando trazer para cá. Primeiro, a gente está trazendo o Procurement Club é uma mídia brasileira. Até então, o profissional de compras só consumia mídias lá de fora, porque existem várias, já há muitos anos. Mas eles falam uma linguagem que não é nossa, eles não vivem as questões tributárias que a gente tem aqui, que eu sei que afeta muito também o setor aqui do Comex. Uhum. Enfim, a gente percebeu que precisava fazer... Nós nascemos dessa dor, que a gente precisava trazer o mesmo nível de capacitação e de visibilidade que um profissional de compras eventualmente tem fora do país, em outras empresas, aqui para dentro do Brasil também. Só que falando uma linguagem que o cara entende e falando das dores que nem gringo sabe, mas a gente tem aqui. Né? Sim. Estava falando agora e eu estava me lembrando de uma das reuniões que foram super icônicas, né? E aí eu entrei numa sala de reuniões e eu na posição de vendedor, na verdade, querendo expor um diagnóstico de uma estrutura, e na outra ponta um comprador, que ele fazia também, às vezes, do mercado externo, ou seja, ele era um trader internacional, fazia o desenvolvimento, o sourcing,
e ele era comprador, ele fazia tudo dentro da empresa naquilo que diz respeito à compra. E aí, num dado momento, eu apresentei a proposta e ele disse, Lucas, está caro. Eu digo, olha, é serviço, né? Como é que tu vai conseguir precificar o meu serviço? Agora eu quero entender um pouquinho melhor da forma com que tu pensou o negócio. Porque nós não estávamos falando de... Eu fiz um diagnóstico da operação, entreguei para ele na última linha e tal. E ele disse, não, está caro. Eu digo, cara, me explica um pouco melhor. Não, aqui a gente tem os 10 mandamentos do comprador. E ele me mostrou isso. Ele abriu o computador dele, o Note, e me disse, ó, tá aqui os 10 mandamentos da empresa, para todos os compradores. Tá. E aí eu fui ler. 1, tá caro. 2, continua caro. 3, ainda assim tá caro. Cara, eram os 10 e as 10 tinham variações do tá caro. Eu pensei, caramba, esse é o nível de profissional, como é que eu vou contornar essa objeção? Eu vou estabelecer melhores vínculos, mais relacionamento, tem a questão do compliance, eu nunca tratei de relações nesse nível, eu sempre fui muito categórico e pragmático no meu processo. E aí, como é que eu vou dissolver aquela interpretação dele, ou tentar reduzir um pouco para minimamente ele apresentar algum eventual saving, porque ele precisava apresentar um saving da operação. Então, quando tu traz uma postura diferente como um agente de negócios, é entender que o vendedor tem o seu compromisso e o comprador tem também, porque ele precisa realizar a operação, um negócio, né? Eu vou dar uma opinião agora muito pessoal. Tá bom. Existem, vamos dizer assim, algumas abordagens clássicas de compras como essa, que são muito, talvez muito consagradas, você vai achar em vários lugares, que é a questão do sempre estar caro. Isso. Ou seja, o comprador ele nunca deve demonstrar excitação diante de uma proposta boa, tem que ser... Você pode ter colocado uma proposta arrasadora e ele tem... interessante, vou avaliar, né? Uhum. Pode ser boa, eu te dou uma resposta, tá? Deixar o vendedor sempre naquela situação de não ter certeza, né? Essa é um perfil, uma postura que muitos usam e tal, e tem suas razões, tá? Quando eu falo de uma visão de negócio, é ir além desses estereótipos, tanto para quem vende, aquele vendedor super, né, fanfarrão, simpático, bonachão e tal, mas deixar esses arquétipos, vamos dizer assim, para o passado e colocar na mesa de forma mais transparente o que é relevante para ambos. Justo. Até porque eu particularmente acredito que nenhum fornecedor vai ser bom o suficiente se a parte que compra não for objetiva e clara naquilo que ele precisa. Se o teu cliente não deixar claro para você qual é a dor dele, ou qual é o ambiente que ele está situado, você não vai conseguir ajudar. Ou melhor, você vai até tentar, mas a possibilidade de você errar é grande, porque você não tem metade da informação. Tá? Então, assim, essa parte mais colaborativa, né, das duas partes sentarem e honestamente tentarem construir uma saída boa para ambos, que pode ser até no final das contas, cara, não vou conseguir te ajudar. Realmente, essas restrições a minha empresa não consegue... Eu entendi que você precisa mais de um cara com esse perfil do que a minha empresa, por exemplo. Sim. Pode ser que a abordagem chegue até a esse tipo de percepção. Sim. Mas a minha visão pessoal, só para fechar esse ponto, eu acho que esses arquétipos do passado, tanto do vendedor quanto do comprador, que está sempre, está caro, Sim. eu acho que a gente está aos poucos abandonando para uma visão muito mais pró-negócio do que simplesmente aquele cara que bate na mesa, fala grosso. Eu acho que a gente tem que desconstruir isso. Para a própria função compras evoluir dentro das empresas. Sim. Quando eu estava pensando em como chegar no denominador comum, né? Então, são dois indivíduos com interesses talvez aí diferentes que precisam encontrar um denominador comum. Quando a gente pensa em processo de M&A, que é alguém querendo vender a empresa, alguém querendo comprar a empresa, e aí começa a estruturar essa posição, habitualmente tem advogados e tem conciliadores, não são conciliadores, mas são outras pontas que talvez saiam da emoção daquela negociação e tratem de uma maneira mais profissional. Quando a gente vai negociar o produto, não, é o comprador e o vendedor com esses interesses difusos, talvez, e precisam encontrar o melhor caminho, o melhor termo para fazer o business acontecer, né? Então, esse nível de preparação que eu estou ansioso por entender de que forma a tua empresa ela consegue conciliar ou preparar esses agentes de negócios. Eu vou fazer antes um comentário que você disse, bom. Né? Na minha jornada toda por essas empresas, eu tive várias experiências em que
numa discussão de contrato, em geral grandes contratos realmente densos e complexos, a gente acabava caminhando junto com os advogados do jurídico de ambas as partes. Os vendedores também traziam seus advogados e tal. E cabia, pelo menos eu sempre tive essa postura, né, de que eu achava que cabia a mim, eu como cara de compras, e ao meu parceiro de vendas, justamente resolver os conflitos que os jurídicos criavam. Então era o processo inverso. Não, porque em geral, assim, nada contra, pelo amor de Deus, de repente, Claro. um advogado aqui assistindo sim. vai achar que eu estou... Mas é porque eu entendo, os jurídicos têm uma visão pró-empresa de querer proteger a empresa naquele instrumento de qualquer risco possível. Sim. Só que quem tem um feeling da possibilidade daquele risco se materializar é Sim. muito mais quem compra e quem vende. Sim, a prática, né? Exato. Então, às vezes, o cara está ali ranhetando em cima de uma cláusula, eu ficava pensando, cara, mas a possibilidade da gente incorrer nesse problema que ele está colocando aqui é 0, um monte de 0,1%. Sim. E, em compensação, tem uma outra cláusula aqui, que essa sim é importante, a gente tem que fincar a pé, e eu estou gastando todas as minhas fichas nessa. Sim. Isso também é técnica de negociação. Então, cara, coloca aquelas que você já pode ceder na frente, ajuda equação. até a acalmar o ânimo. Não, já te dei aqui 3 cláusulas, agora vamos nessas aqui, para você realmente fincar a pé naquelas que são relevantes. E cabia muito mais aos atores do negócio, ou seja, eu, no caso, no papel de quem estava comprando e o vendedor no quem estava vendendo, pacificar esses pontos e fazer com que o negócio fosse viável, dentro de um termo que a gente entende, como a gente entendia mais daquele serviço ou produto, para que aquele era relevante para mim, e, claro, importante para o vendedor, a gente conseguia chegar num termo melhor do que os advogados, tá? Entendi. Aí você perguntou do Procurement Club, né? Isso. O Procurement Club, quando começou, o Lucas, como é que ele começou? Eu era superintendente de compras da B3 na época, e tinha outros colegas que eram ou diretores de compras, ou como eu, superintendentes, ou gerentes sêniores em outras empresas, e estava chegando, isso foi em 2017, estava chegando aqui no Brasil, no mundo todo, se falava, era um negócio chamado Indústria 4.0. Era o que todo mundo comentava. E o que se falava na época, esse negócio é importante, mas ninguém sabia o que era. Sim. Olha, vai modificar a vida de todo mundo. Tá, mas vai modificar como? Eu não faço a menor ideia. É um monte de tecnologia que tem aí, o pessoal fala que... Impressão 3D, o que vai ser? Eu imprimo, cada um vai ter uma impressora e... Uma combina com a outra e faz, sei lá, cara, o mundo vai virar de ponta cabeça. Comércio exterior vai mudar também, porque eu não preciso trazer nada, eu tudo imprimo aqui, né, em 3D. Vai ter um teletransporte, né? Exato. Mas, enfim, e aí o que a gente fez? Falei, bom, vamos fazer o seguinte, e assim, a gente naquela rotina insana, dia a dia, né, focado ali no nosso dia a dia, a gente mal tinha tempo de... Que, aliás, é um outro problema de compras, né? Assim como os vendedores, eu acho que são mais engajados em participar de eventos, o comprador está ali naquele mundo dele, ele tem mais dificuldade de sair. E sempre atrasado? Sempre urgente? Esse é outro ponto também, né? Bom, enfim, e aí a gente falou, bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai se cotizar, vamos chamar os especialistas de cada uma dessas tecnologias e a gente vai pedir para ele dar uma apresentação para a gente. Falando em nome das empresas que a gente representa, qual o cara que não vai querer estar aqui expondo um pouco mais sobre o tema. E assim a gente começou, por isso que o nome é Clube. Porque, de fato, era um clube, vamos dizer assim, de pessoas sêniores, né, nessas empresas. Então, por exemplo, vamos entender um pouco mais de blockchain. Tá bom, chamamos um especialista em blockchain, o cara deu uma puta apresentação e tal. E esses eventos sempre à noite, a gente saía do trabalho e ia para lá. Bom, resumo da história, a gente começou em 2017 com uns 10, 15 pessoas. 2 anos depois a gente já tinha 300 a 500 pessoas. A gente não conseguia espaço para todo mundo, né? A gente tinha que selecionar quem podia estar para os nossos eventos. Mas aí divulgação mais orgânica? Orgânica. Ou 100% orgânica? Boca a boca. Pessoal ia, faço parte lá, e aí vocês faziam uma avaliação. Pô, você teve lá, eu soube que foi, que cacete, quero ir também e tal. Que legal, cara. Aí o último evento que a gente fez, aí em 2019, antes da pandemia, a gente levou 20 caras para Amsterdã, para um evento que tem, o primeiro ano do evento, tem todo ano agora, desde então, de compras, que é a parte de digitalização em compras e tal. E no final do ano a gente fez o último evento presencial antes da pandemia, que foi na sede do BTG Pactual, tinha umas 150 pessoas. Tá? E aí veio a pandemia. A gente falou, putz, a gente se deu conta que tudo que a gente fazia era presencial. E aí a gente foi para o digital. Resumo da história, né? No digital, a gente começou a ter videocasts como esse aqui, né? E a gente saiu aí daqueles 300 e 500 caras que estavam com a gente para você vê, nas redes sociais a gente tem hoje mais ou menos uns 20 mil seguidores.
tem um mailing com mais ou menos uns 40 mil contatos, que a gente também manda material. A gente, em 2022, abriu o nosso portal de conteúdo, chamado Procurement Digital, procurementdigitalojunto.com.br, que a gente atualiza todo dia, ali tem artigo, todas as nossa biblioteca de vídeos está lá, quem quiser maratonar lá, está tudo lá dentro. E aí também voltamos com os eventos. Então hoje a gente tem um misto de eventos, a parte digital, a gente combinou agora todos esses ativos e a gente está tocando esses ativos todos. Só que assim, a gente fica muito em São Paulo, né? Uhum. Agora que eu vim para cá, já dando um spoiler, eu estou pensando em abrir alguma coisa aqui para o Sul também, focada para a realidade das empresas aqui do Sul. Então, provavelmente ano que vem eu já vou começar a brincar alguma coisa por aqui também. Que legal. E sempre preparando compradores, portanto. E aí, só para concluir, Claro. a gente tinha e manteve esse DNA, como a gente começou chamando especialistas, pensando no futuro, a gente continua até hoje falando de tendência. Então, assim, tem vários grupos aí que falam do feijão com arroz. E é importante, porque capacitação de mão de obra é um problema em todos os lugares, em qualquer setor. É uma coisa que a gente percebe. Tá? Eu vejo compradores muito pouco capacitados hoje no dia a dia, assim como vendedores, assim como profissionais de marketing, RH e por aí vai. Então, assim, ter gente que ensine o feijão com arroz é importante. Mas a gente tem um DNA diferente, a gente fala de tendência. Então, a gente traz os executivos para os eventos porque a gente fala para eles do que a gente está percebendo que vai ser tendência para ele ficar esperto, ficar atento, eventualmente dar um mergulho mais profundo num caminho ou no outro. Então, esse é o nosso DNA. Bom, animal, porque eu queria justamente falar sobre qual a transformação da área. Quando tu fala de tendência, aí tu fala de mão de obra, e aí tu também falou um pouco antes sobre a plataforma, sobre plataforma de compras, né? Plataforma de compras digitais, tirando talvez aí a interferência do comprador do dia a dia, não sei se isso é uma realidade, aí tu me explica, habitualmente os processos serem cada vez mais digitais e menos humanos, qual é a transformação pela qual os compradores ou quem está nessa etapa aí vai passar? Ô, Lucas, primeiro assim, para toda transformação corporativa, você vai encontrar setores com maturidade diferente, alguns muito mais à frente, outros ainda muito atrás, ou até empresas do mesmo setor, porém, uma mais tradicionais, outras mais inovadoras, então você vai achar um pouco de tudo. Tá? Mas quando eu falando de tendência para compras, eu vejo que a experiência de compras do B2C do B2B deve se aproximar do B2C, na minha opinião, e aí as plataformas digitais de transação de compras, a ideia é que a experiência se assemelhe cada vez mais à experiência que você tem hoje no e-commerce, por exemplo. A inteligência artificial é um ativo relevante para todas as áreas e para todas as empresas, e para compras não é diferente, principalmente nessa questão da experiência. Então, na semana retrasada, a gente fez um evento em São Paulo com a SAP. E eles mostraram, né, a suíte nova deles que tem a inteligência artificial embarcada. E ela conversa com o comprador. Sim. Não estou fazendo propaganda deles, né, mas sim. Muitos vão nessa mesma toada, né, de sugerir fornecedores, de olha, você comprou essa caneca aqui, está comprando aqui do fornecedor, mas a última vez você comprou pelo preço de X, você lembra? E tal. Enfim, uma coisa mais interativa do que simplesmente aquela coisa mais transacional. Tá? É interessante porque a gente sempre fala de inteligência comercial pensando em vendas, né? Então, é o vendedor fazendo uso da inteligência, da fonte de dados, para fazer uma melhor abordagem comercial e vender o seu produto. Não passava por isso na minha cabeça a mesma formatação para a área de compras. Sem dúvida. Imagina, se você vai fazer a mesma venda para um cliente, X período de tempo depois, ele vai trazer o histórico do que foi no passado e até poder trabalhar a evolução desse valor, do preço, né? Tá muito descolado, não tá? Por que descolou? Não é que não pague, mas me explica por que saiu de A e foi para B. Qual foi o fator no meio do caminho que levou o preço para esse número, tá? Sim. Então, a tendência é que a parte de dados cada vez mais acessível e resolvida vai municiar todo mundo, inclusive quem compra. Né? Essa coisa de o comprador não entende nada, não tem informação, a tendência é que ele passe a ter cada vez mais. Né? Entenda mais do teu negócio, tenha mais dados, mas eventualmente até saiba mais do que alguns fornecedores sobre o que está acontecendo no próprio segmento. Né? Sim. Aí depende muito do quanto ele quer mergulhar, claro.
E aí tem um ponto importante. Bom, deixa eu concluir essa Claro. parte da questão da tecnologia. Né? Isso. Já existem hoje, como você lembrou bem, empresas que atendem uma boa parte dos clientes com tecnologia. Então tem hoje, por exemplo, robôs que mandam e-mail, tem robôs ou alguma inteligência artificial que faz proposta, apresentação, tem canais de atendimento via, por exemplo, WhatsApp, Sim. que também tem alguma inteligência, com linguagem natural, inclusive, para atender clientes. Então, assim, já tem uma fatia de vendas que não é feita por um vendedor. Já tem fatia de venda que é feita por um canal digital. Sim. A tendência é que compras não seja diferente. Né? Que você também já comece a ter alguma fatia das compras sendo feita de forma digital. Qual seria o mais óbvio? Né? Que se você fizer um ABC de tudo que uma empresa compra, aquela curva C, né, o item GMRO, enfim, coisas de valor agregado mais baixo, de pouca relevância estratégica para o business, que cada vez mais sejam automatizadas. Já vem nessa toada já há alguns anos, a questão, eu acho que agora tende a ser automatizada no sentido de não ter nem mais o humano. Sim. Antes era automatizada de ter uma digitalização qualquer, um catálogo de compras e tal. Sim. Mas a ponto de repente, fazer o próprio robô essas aquisições. Sim. A gente fez um evento no final do ano passado. Desculpa, Gugel, mas mais para aquelas compras que são recorrentes, de baixo valor agregado. Começando por aí. Tá mas bom. O futuro, Sim. Deus sabe onde isso vai parar, né? Sim. O Lucas, tecnologia tem. Tá. A gente fez um evento no final do ano passado, fazendo um test drive, vamos dizer assim, com inteligência artificial em compras. E foi bem legal que a gente fez um exercício que a gente montou uma cotação fictícia e caracterizamos 3 fornecedores fictícios também e inserimos isso no ChatGPT e no Gemini, que é a IA da Google. Né? E fomos ver o que ia sair dali. E o curioso foi, o ChatGPT sugeriu um vencedor e o Gemini sugeriu outro vencedor. E no caso da Gemini, a inteligência artificial ainda trouxe dado que não existia. Ele meio que surtou, né? Porque ele trouxe, não, o fornecedor X ganhou porque ele tem capacidade disso ou daquilo. Falei, onde que ele tirou essa informação? Criou. Não tem esse dado, né? Ou seja, qual foi a conclusão do exercício? Primeiro, a operação funcionou, porque os dois fizeram a leitura, os dois sugeriram uma compra. Tá. E é uma análise, não é uma questão que um robô que você programe simplesmente para operar em cima de uma programação que você fez. Não, eles analisaram o problema e deram uma resposta. Mas a resposta não foi convergente. Não foi. O que significa? Segunda conclusão, a IA vai funcionar se você treinar. Uma IA pública, né, como essas duas, ela não é uma IA que vai trabalhar só para a tua empresa. Então, você precisa treinar aquela inteligência para que ela não erre, que ela acerte. E terceira conclusão um nível de supervisão sempre vai requerer. Alguém vai ter que receber o resultado e fazer uma avaliação se aquilo está ok ou não, se está pronta para ajudar ou tomar uma decisão. Sim. Mas a questão a gente ficou assustado que teve um gestor de compras na plateia que falou assim, cara, se esse negócio funcionar, metade do meu pessoal eu não preciso. E isso aí eu desdobro para outra questão do trabalho, mas enfim. Mas é interessante, porque na outra ponta também, se é por tecnologia fazendo avaliação, na outra ponta, será que eu preciso também de vendedores atuando nesse processo, ou a digitalização também aqui tende a ser cada vez mais massificada em outros segmentos de negócio, em diversos segmentos de negócio? Sem então, dúvida. Isso deve haver uma transformação também nas duas pontas, Olha, né? Como agentes de negócios únicos. Né? Eu acho, assim, aí novamente vou dar minha opinião, tá? Para muita coisa hoje, a gente já tem tecnologia para substituir trabalho humano, tá? É diferente, por exemplo, o Elon Musk quer colonizar Marte. Por que ele não foi ainda? Porque ele não tem ainda tecnologia disponível para fazer isso ser viável. Sim. Para transformar muitas atividades humanas hoje, inclusive na relação de compra e venda, a tecnologia já existe. A questão agora a gente quer avançar. Eu vou dar um exemplo aqui. O Brasil tem algumas coisas que, na minha visão, são muito arcaicas, como, por exemplo, o sistema cartorial, os cartórios. Sim. Hoje você tem tecnologia de blockchain que atesta a veracidade e boa-fé das partes. Então, assim, muito daquilo que está ali poderia ser substituído por uma plataforma de blockchain. Sim. Você ganharia agilidade, um monte de certidões. Custo, tudo isso. Não precisaria, tá? Mas a questão a gente vai querer avançar. O ambiente cartorial brasileiro é um ambiente estabelecido, né? Já está aí há muitos anos, né? Tem gente que já está vivendo disso há décadas, né?
Então, assim, não é uma questão de tecnologia. Eu acho que a gente está começando a se deparar com... A gente vai querer avançar com esse negócio? Porque você falou, pô, não vai ter mais comprador e vendedor? Talvez, sendo bem sincero, no formato como a gente vê hoje, não. Talvez um formato um pouco diferente. Mas a questão é, a gente vai querer... A pergunta que se coloca, na minha opinião, é: a gente vai querer avançar? Porque vai ter muita gente que não vai se adaptar a essa nova... assim, esse novo mundo, vamos dizer assim, né? Sim. Apesar de que tem diversos ganhos, né, entre eles a questão do compliance, né, que tu comentaste no início, e dentro dessas, vou chamar aí de relações escusas entre vendas e compras, e para facilitar processos, existem bônus, existem, né, essa taxa de sucesso, talvez aí, para fechar negócios, e aí acontece esse tipo de relação escusa entre vendas e compras. O que tu tem observado como práticas habituais e que tu pode sugerir aqui para empresas e empresários para que tenha uma relação mais segura do seu comprador com potenciais fornecedores, vendedores, para estabelecer um compliance mais bem Olha, feito? eu vou começar pelo o famoso by the book, né? Vamos começar do básico. Primeiro, você ter normas, políticas, procedimentos estabelecidos para a relação entre os compradores e vendedores. Segundo, tem uma coisa que eu acho muito importante, isso eu ouvi de um especialista em compliance, até foi um dos meus entrevistados, que ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, cara, a empresa precisa construir uma cultura de compliance. E a cultura de compliance o exemplo vem de cima. Porque ele disse uma coisa interessante, falou assim, em geral, quando uma pessoa entra numa empresa, que a empresa já é meio bagunçada, top-down, a tendência de todos os funcionários é, eu vou pegar para mim porque todo mundo faz, até o dono da empresa, o chefe faz, então está tudo certo. Tá. Né? Então, assim, é importante construir uma cultura do que é certo. E a empresa realmente exercer essa cultura top-down. Se uma prática não é permitida por um analista, também não é para o presidente, não é permitido para um diretor. Todo mundo sabe que isso aqui não é permitido. Por exemplo, não é permitido, um caso bem clássico, a gente não aceita, a empresa não pode aceitar um brinde Brindes. acima de X valor. R$100. Ok. Cara, não importa se é um relógio de ouro para o presidente ou uma caneca para o analista, cara, se tiver acima do corte, não se recebe. Ah, mas o cara deu, eu não fico meio assim de devolver. Tá bom, a gente cria uma política de coletar isso e fazer uma doação, sei lá, para uma instituição qualquer, a gente faz até uma ação de caridade e tal, não importa, o destino você decide. Mas isso compõe a questão da cultura de compliance que esse cara falou. Ele, só para concluir, ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, se controle em excesso garantisse compliance, as empresas públicas seriam as mais compliance. Sim. E não é bem assim. A gente vê que, na prática, infelizmente, não é bem assim. Esse excesso de controle gera mais burocracia do que garante conformidade. Tu está falando mais em termos de conduta mesmo, né? Exato. De valores pré-estabelecidos. Exatamente. Sabes que nós temos um cliente, num dado momento a gente avançou um pouco no horário e a gente teria que continuar, mas teríamos que pelo menos fazer uma pausa na hora do meio-dia para ir almoçar e, ok, vamos almoçar. E ao final eu digo, por cortesia, né, digo, por favor, a conta, eu pago a conta, logicamente, né? Não, aqui a gente não pode. E independente da situação, o cliente pagou a conta dele e eu paguei a minha conta, ou a dos meus colegas de trabalho, mas por política da empresa não poderia ser aceitado, né? Eles não poderiam aceitar isso. Então, é muito mais do que na cartilha, é algo que está entranhado neles, né? Eles sabem quais são os valores e a conduta que eles precisam, a postura que eles precisam adotar independente do local. Então, olha, eu vou te contar um caso que aconteceu comigo. Eu estava, eram 2 casos na mesma empresa que não tinha uma política muito firme para esse tipo de conduta. Então, ficava muito a critério da pessoa decidir se cabe ou não cabe. Primeiro caso, um funcionário meu tinha acabado de fechar um processo de compras e que o fornecedor que estava lá há muito tempo, ele perdeu. E aí ia entrar um cara novo. Esse cara novo que ia entrar, feliz e contente, convidou ele para assistir um jogo de futebol num camarote, VIP e tal. E ele perguntou, pô, cara, você acha que eu devo aceitar ou não? Eu falei, cara, eu não posso falar em nome da empresa, porque a empresa não tem regra que proíba. Eu falei, eu não iria.
mas eu vou deixar a teu critério você fazer o teu juízo de valor. Bom, resultado, ele foi. Para o azar dele, o cara que perdeu estava no estádio e viu ele junto ao cara que ganhou no tal do camarote. E mandou uma carta desse tamanho para o presidente da empresa, falando um monte de bobagem. Que processo é isso, que processo é aquilo, olha lá o cara e tal. Eu falei, tá vendo? Por causa de um jogo de futebol, olha a situação que você se meteu. Não acabou não dando em nada, mas não precisava passar por isso. É um constrangimento desnecessário. E a outra situação nessa mesma empresa é que, dado esses enroscos, finalmente a gente construiu uma política que definia essa questão do brinde. Tá. Não pode receber brinde acima de, eu acho que era $100, né? Uma coisa assim. Cara, o Lucas, não passaram 2, 3 meses, foi na Copa de 2010. Me procuraram e falaram assim, André, o pessoal do marketing procurou, eu estou precisando comprar aqui um pacote às pressas para mandar um grupo de clientes para, era Copa na África, né? Para a África, com tudo pago, mais 2 jogos, mais não sei o quê. Aí eu falei assim, olha, se a empresa decidir comprar, eu estou aqui para trabalhar, mas a gente não tem uma política que não pode receber, por que a gente vai fazer com o nosso cliente aquilo que a gente não pode aceitar? Aí, sabe quando você percebe que falou uma coisa que não devia, com aquele clima, né? Sim. Pô, André, fica quieto e faz, né? Eu falei, não, tá bom, mas o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Pô, se a gente não pode aceitar, eu vou fazer um negócio que, para o cliente, né, que se a gente tivesse no lugar dele, a gente não poderia. Ah, não, mas vamos fazer e tal, e fizemos. Então, assim, tem uma questão também que é muito da pessoa, né? O que você acha ético, o que você não acha, que a conduta cabe ou não cabe, né? Por isso que eu acho que é importante, isso que esse amigo meu falou, que a questão da cultura de compliance tem que ser realmente top-down e tem que ser experimentada por todos, né? É que a linha é muito tênue. E aí, hoje pela manhã, nós estamos gravando agora à tarde esse material e de manhã eu estava gravando um outro material com um cliente nosso e ele estava falando sobre a trajetória, a história de como ele estabeleceu e um dos principais elementos. Ele tem 3 pilares centrais, né? Marca, pessoas e o relacionamento que ele estabelece a partir disso. E ele contou cases, né? Do relacionamento que ele estabelece de uma forma muito próxima com os clientes. E aí esse relacionamento, fazendo um link, porque a gente precisa bater aqui, tentar materializar isso cada vez mais. Quando a gente tem as plataformas digitais é um pouco difícil, né? É diferente a forma com que tu estabelece relacionamento com o cliente. Não é difícil, é diferente. Mas de uma forma um pouco mais tradicional é aquela forma, bom, o que o André gosta? Ele gosta disso, daquilo, daquele outro. Então, para criar relacionamento, eu vou fazer um mapeamento, vou estabelecer isso no meu CRM e todo aniversário eu vou dar o presente que o André gosta. Ele gosta de andar de Patek Philippe, vou comprar um Patek Philippe pro André. Ele tem bom gosto. Enfim, essas coisas. E aí o compliance vem e tira isso. Como estabelecer melhores relacionamentos com o compliance reto. Essa é uma dor que eu capitalizei no Procurement Club. Tá bom. Opa, então eu estou tirando aqui Não, mas você sabe por quê? Porque, olha só, exatamente o que você falou, o comprador é um cara blindado. Eu acho até um exagero. Em muitos momentos, nas empresas que eu passei, eu falei assim, cara, eu fiz um relacionamento com o Lucas, fechei o contrato com o Lucas. Só que quem vai estar com o Lucas e a equipe dele no dia a dia não sou eu. Eu comprei para alguém. Eu tenho um cara aqui, sei lá, da logística da minha empresa que vai estar interfaceando com ele durante a execução de todo o serviço. Esse cara que vai estar com um contato muito mais direto com a equipe do Lucas no dia a dia, vai estar no alvo do compliance tanto quanto eu que sou de compras? Sim. Ah, mas é mais difícil, né, André, de controlar, de não sei o quê. Eu falei, pô, então por ser mais fácil, você me enche mais o saco do que do cara. Não, eu já fiz essas colocações. Mas o que o Procurement Club faz, que é onde a dor que a gente atacou? De fato, para um comprador, aceitar um convite para ir num evento de um fornecedor é mais complicado. Se o cara for executivo, pior ainda. É mais chato ainda para ele do que ele mandar lá o comprador dele. Em geral, o cara faz isso. Quando não tem como fugir, ele manda lá o comprador no lugar dele e ele não vai representar. Então, o que eu faço? Eu faço o evento do Procurement Club e falo assim, não, esse evento é para você, cara, é da tua classe. Aqui você não está indo no evento do fornecedor A, B, C ou D, você está indo no evento do Procurement Club. Sim. Aí ele, puta, legal, aí ele vai. E aí o patrocinador, que é o cara que monetiza o Procurement Club, falou, pô, beleza, no meu evento ele não vai, mas no seu ele vai. Eu vou estar lá porque eu sou teu patrocinador. Entendi. Então eu meio que pacifiquei as coisas. Eu Entendi. criei um ambiente neutro, vamos dizer assim. Sim. Porque ali eu não tenho só um patrocinador, tem vários, né? Então eu não tenho aquela de, pô, eu fui no evento da 3S Corp e putz, eu vou negociar logo lá na frente um negócio que ele vai estar como um dos proponentes.
Não, você foi no evento do Procurement Club porque, por um acaso, a 3S é patrocinadora também, assim como outros, e eles estavam lá, vocês conversaram. Sim. E um outro ponto importante, só para concluir esse pedaço, eu vejo, cara, que toda essa digitalização, tecnologia e tal, que tem esse lado muito positivo, vamos dizer assim, de você trazer mais dinamismo nas negociações, ao mesmo tempo distancia, que é o que você falou. Antes da pandemia, a gente fazia reuniões como essa aqui, numa sala de reunião. A maioria das reuniões hoje são feitas através de uma plataforma. Digital, Teams, etc. E ainda assim, quando muito, 10, 15 minutos, dá você tem, sei lá, 30 segundos aí para dar o seu recado. Então, assim, eu acho que as relações se distanciaram muito. Sim. Né? E a gente está tentando, com o Procurement Club também, ensinar novamente o comprador a fazer network. Falei, cara, network é uma coisa que não é só para quem vende, mas para quem compra também. É importante. Ah, mas eu não tenho nada que comprar hoje com o Lucas. Não importa, cara. O Lucas é um cara muito interessante. Você não vai conhecer o cara. Quem sabe você não acha uma afinidade ali que, poxa, é importante para ele e para você também. Então, assim, a gente está tentando tirar o comprador da toca e ensinar ele a fazer network, que é uma coisa importante na visão do Procurement Club. Que legal. Eu estava agora pensando numa outra atividade, talvez nos Estados Unidos ela seja mais difundida e aqui é tratada de uma outra maneira, que é o lobista, talvez, né? Assim caracterizado. E aí são situações que, vamos lá, um corretor, aqui na nossa região, que é muito comum, um corretor vende um apartamento. Aí daqui a pouco esse camarada que comprou o apartamento, ele tem a demanda de um veículo. E aí ele, por relacionamento, ele trata com o corretor que, pô, tu não conhece uma loja de carro? Não conheço, vou te apresentar o cara. Se eles fecharem negócio, o corretor virou comissionado dessa outra empresa. Aí se ele quer comprar o tal do relógio, não, conheço uma loja de luxo aqui que eu vou te levar lá para... E ele vira meio um responsável, um articulador comercial para esse cliente aí. E aí consegue resolver a vida dele de várias maneiras, não com a atividade que ele se propõe a fazer, que é a venda de imóveis. Isso é talvez lá fora regulamentado, não sei, nunca me aprofundei no tema, mas aqui é tratado de outra maneira, né? Talvez aí também o compliance venha, de certa forma, para resolver as outras relações que são estabelecidas, não especificamente nesse assunto, mas diante de outras relações que elas podem acontecer dentro do ambiente corporativo. E aí tu deve ter diversos cases aí a compartilhar sobre outras relações dentro das empresas, com outros fornecedores, e que aí os links acontecem, sei lá. O compliance, em geral, né, trata de situações, porque tem uma questão de auditoria, aquela galera que vai auditar se o teu procedimento está em conformidade com as regras estabelecidas para a função que você executa. E o compliance, em geral, cara, trata eventualmente de assuntos mais espinhosos, né? Existem situações que não são tão pragmáticas, né? Não é uma decisão fácil. Né? Como, por exemplo, questão de assédio, assédio moral. Tem duas versões ali. Como é que você vai tratar? São coisas mais complexas. Sim, né? E mais difíceis, né, de você lidar. Né? Por isso que, e aí eu entendo também, né, a demanda de que um processo de compras tem que ser documentado, tem que ser transparente, tem que ser meio que a prova de bala para evitar qualquer tipo de contestação sobre a lisura do processo, que foi feito de forma errada ou não, enfim. Tem que ter esses elementos para garantir que você consiga demonstrar que tudo que foi feito dentro do que você se propôs a fazer. E a terceirização do setor de compras, ele é uma prática que tem acontecido para pequenas e médias ou quem tem feito o melhor uso disso, dessa terceirização? Para tirar do setor interno, para trazer essa neutralidade para a operação? Cara, a terceirização eu vejo mais em grandes empresas pelo custo, tá, na minha visão. Porque, querendo ou não, o custo trabalhista no Brasil é relevante. Quando você terceiriza, você coloca uma camada a mais ali de tributo, a coisa pesa, né? E aí para o pequeno talvez não funcione. Mas são sacadas interessantes para aqueles casos, por exemplo, onde vou qualificar algumas situações. Opção A, eu tenho uma obra que eu tenho um pico de demanda, porque naquela obra eu vou ter que
comprar um monte de coisa pontualmente, além do que eu já faço de forma orgânica, tem um pico de demanda. É interessante você considerar, então, uma equipe terceirizada para fazer aquelas compras no primeiro momento. E aí você não se afoga em um monte de coisa. Ou um outro tipo de terceirização. Cara, eu compro um serviço de energia, por exemplo. A gente está indo para o mercado de energia, mercado livre de energia. A gente nunca foi. Cara, eu não tenho esse conhecimento dentro de casa. Eu não tenho um comprador que conheça desse mercado. Sim. Faz sentido eu contratar uma empresa de consultoria especializada para me ajudar a fazer essa negociação e ir para esse mercado. Então, é por conhecimento, um conhecimento específico que você não tem dentro de casa, está buscando com uma empresa terceirizada que tem aquela especialização. Entendi. Então, assim, existem situações em que a terceirização ajuda. Existem aqueles que terceirizam porque, cara, fiz um ABC, essa curva C aqui, não me interessa botar um monte de gente, eu terceirizei com uma empresa que faz essas compras para mim, por exemplo. Entendi. É outro viés também de terceirização. Ou uma categoria. Toda essa categoria eu terceirizei com uma empresa que é especializada só nesse assunto. Não me interessa ter um cara aqui na minha folha para fazer só isso. Entendi. Aí são decisões que cada um toma, né? Ótimo. Quando a gente pensa em desenvolvimento de produtos e compras internacionais, isso naturalmente que muda porque tu tem nações diferentes, culturas diferentes. Eu queria que tu comentasse um pouco cases aí que tu já viveu nessas diversas negociações aí que tu já fizesse no mundo ou pelo mundo. Olha, as mais icônicas, as mais excêntricas. Eu tenho uma que é fora da curva, né? Que quando eu estava na Embratel, né? A Embratel precisou comprar um satélite. Né? E não era só o satélite, era o satélite e o serviço de lançamento do satélite. Tinha que contratar o cara do foguete. Que loucura. Ainda tinha um seguro, porque se aquele foguete cai em cima de uma de gente, você tinha que indenizar aquela galera toda. Tá, isso foi em que ano? Isso foi em 2002 ou 2003, uma coisa assim, cara. Já tem muitos anos. Já tem muito tempo, né? Mas na dificuldade. Na época a gente comprou o satélite da uma empresa francesa, né? Aí foi até interessante porque o lançamento era feito numa base chamada de Kourou, uma base que fica na Guiana, onde tem uma base de lançamento, né? E era Guiana francesa, então meio que ajudava ali na língua, pelo menos, entre esses caras, né? E foi uma negociação bem interessante, bem interessante. Foi bem desafiador também. Eram equipes, né? Não era um negociador, eram uns 30 de um lado, mais 30 de outro. Sim. Eu era o cara do contrato, ficava ali passando o contrato na tela, a discussão era toda em cima do contrato, cara. Um contrato desse tamanho, né? Cheio de condições específicas, né? Sim. Eu aprendi bastante, cara. Aprendi bastante. E a melhor forma hoje, uma das melhores formas, é a participação de feiras internacionais para se atingir melhores mercados. Quando a gente pensa enfim, de novo, negócios internacionais. Ou quais são algumas eventuais sugestões, em termos de confiabilidade e... Eu vejo assim, cara, vou responder em duas partes, tá? A primeira parte é, quando você tem, minha visão, tá? Um mercado comprador relevante no Brasil, de itens que não são fabricados aqui, em geral, aqueles fornecedores abrem um escritório aqui, porque o mercado demanda ter uma presença física local. E aí, muitas vezes, você já compra do cara aqui, ele internaliza e vende para os clientes aqui no Brasil. Sim. Agora, quando o mercado não é grande, não faz sentido o cara ter um escritório aqui, aí você tem que buscar esse item fora. Tá fora. Né? Essa é uma situação. Outra situação é, o mercado é interessante, mas tem um novo entrante. Ele não deu tempo ainda ele não tem market share ainda que justifique ele ter uma presença aqui. E aí você tem que trabalhar com o cara lá fora. Então, pegando exemplo também na minha experiência, quando eu trabalhei na rede, que antigamente chamava Rede Cara, a empresa, eu comprava aquelas maquininhas do cartão, né, o famoso POS. E tinham 2 caras que vendiam praticamente no Brasil. 3, um estava meio de saída na época. E aí os fabricantes da China começaram a aparecer. E aí, vamos conhecer esse cara, porque o chinês monta um negócio hoje, amanhã já tem 1 trilhão de unidades no mercado, né? Os caras são escaláveis, assim, absurdamente. Então, vamos lá conhecer. Então, temos que entender como é que esses caras operam e tal. Então, mas aí vocês foram diretamente no fornecedor. Porque tem uma parte, cara, que principalmente quando é equipamento de tecnologia,
Você tem que validar esse produto antes de você adquirir. Sim, homologar ele, né? Como que você vai trazer, aí é outra conversa. Sim. Você pode ter um parceiro como vocês para fazer essa perna, mas para homologar o equipamento, para conhecer a tecnologia, nesse caso específico, como o Brasil, infelizmente, é um país que tem, na indústria da fraude, uma indústria bastante desenvolvida, a maquininha brasileira tinha vários devices, tem até hoje, né? Para garantir, o cara não vai ter um chupa-cabra, enfim, não vai abrir e tal. Tem que homologar o produto na Anatel, provavelmente. Também, tipo, enfim. Então você tem, não era só, o produto é assim e tal, não. Você tinha que trazer, mas fazer um monte de testes ali para avaliar essa questão de conformidade também à regra atual aqui no país, né? Não sei como é que está mais isso hoje, já tem muito tempo que eu saí do negócio. Mas são situações em que você tem que estar sempre olhando para fora, tentando ver fontes que sejam mais interessantes. E aí tem um bom parceiro, né? No momento que você toma a decisão de trazer para te ajudar a montar a melhor engenharia tributária, a melhor rota de você trazer a melhor logística para você também se abastecer, evitar aqueles efeitos serrote, né? Ter um fluxo de abastecimento que case com a tua demanda, enfim. Aí eu acho fundamental, cara. Contar com um especialista, cara. Aliás, um grande erro, a frase que eu ouvi outro dia, você contratar um especialista e dizer para ele o que ele tem que fazer. Né? Tem que ouvir o especialista para fazer a melhor aquisição nesse modelo de importação. E é o que habitualmente nós fazemos, né? O que nós, inclusive nesse período, nós estamos gravando aqui em outubro, e esse é o período de Canton Fair, né? Já esteve na Canton? Não. Enfim, é a maior feira multissetorial, então a gente acha de tudo durante o período de 3 semanas, né? São 3 fases distintas lá, acontece na China, e nós habitualmente, todo abril e outubro, nos 2 períodos que acontece, nós levamos empresários, e é justamente isso. O entendimento do mercado chinês e de todos os fatos subsequentes, né? Então a logística, a negociação prévia, mas toda a entrada do produto no Brasil, isso é nossa responsabilidade, é isso que nós sabemos fazer. Agora, o olhar clínico do produto e estreitar esses laços, esses vínculos e agilizar o processo, o nosso cliente importador, ele domina muito mais, porque trabalha, sei lá, 20, 30, é o business dele. Então, nós carregamos ele, levamos para as feiras, mapeamos toda a feira previamente. Então, esse é o nosso processo de compra internacional. Mapeamos tudo, negociamos nos instantes. Na semana seguinte, porque eles estão durante uma semana na feira, ou na semana anterior ou na semana seguinte, nós vamos às fábricas e aí analisamos toda a linha de produção, analisamos qualidade, fazemos os termos dos contratos, né, que virão, se fechada a operação. Então, eu preciso tirar a contraprova da produção para fazer testes a depender do produto, né, se isso é possível. Então, é um processo que a gente desenvolveu para justamente validar o produto e não ter surpresas negativas quando o produto entrar no Brasil. Então, é um processo lá fora que a gente estabelece. Estar na feira facilita muito o processo, porque eu consigo mapear num único ambiente vários fornecedores, porque é tudo basicamente a mesma coisa, de tradings e de fábricas. Então, a gente tem que saber quais são os elementos centrais de avaliação documental e depois física, né? Porque eu preciso pedir balanço, o DRE do cara, eu preciso analisar outras coisas, né? Se eu tivesse hoje numa demanda dessa, sim, e te procurasse, Lucas, eu ia colocar uma série de coisas na mesa, porque desde a pandemia, depois a guerra da Ucrânia, depois aquele navio lá que entupiu lá o canal de Suez e parou a rota lá do Mediterrâneo, agora tem Israel e tal. Uma das coisas que eu ia abordar é justamente a questão de risco. Sim. Né? De risco, porque, principalmente se a compra for recorrente. Né? Porque às vezes eu compro uma máquina, é uma coisa pontual. Isso. Tá. Mas se for um insumo, uma coisa recorrente, para o meu business, eu certamente ia colocar na minha matriz, ia pedir muito a tua ajuda, situações de contorno, como é que a gente mitiga risco A, risco B, risco C, o que a gente pode fazer, o que já foi feito, qual o custo desse contorno também, para eu entender aqui no meu processo. Eu certamente ia colocar alguns elementos adicionais do que o tradicional na mesa para poder tomar uma decisão mais equilibrada, cara. Porque a negociação com o fornecedor chinês é sempre muito dura. O Incoterm, que é onde a gente determina a responsabilidade de quem vende, a gente começa de quem compra, é dada por eles, né? A forma de pagamento, talvez consiga negociar alguma coisa em termos de 20% de antecipação para a produção, ele pega esse recurso e vai comprar matéria-prima, enfim, e depois 80% antes do embarque, ou seja, tu paga 100% na frente,
e para embarcar o material sem ver o material. E aí leva 45, 50 dias para chegar no Brasil, até o desembaraço para entrar no teu produto, ou seja, tem um lapso temporal, e vamos lá, de 60 dias ou 90 dias, a depender da linha de produção. Se não tiver o produto em estoque, não viu nada, tu já antecipou todo esse recurso. Aí depois o momento de discussão vai entrar com um litígio contra o fornecedor na OMC, ou coisa assim, não vai ver absolutamente nenhum dinheiro, não vai ser ressarcido e o problema já está instaurado. Então, fazer o trabalho prévio de avaliação, de homologação do fornecedor, de análise de produto e todos esses outros elementos que a gente, numa simples avaliação da fábrica, não consegue observar, e precisa ter também uma avaliação documental da empresa, e pasme, muitas empresas começam pesquisando no Google, mandando amostra, se não consegue falar inglês, o Google Tradutor ajuda, e aí traz a amostra para o Brasil, homologa a amostra, porque o fornecedor paga, então recebe em casa, é esse produto que eu quero, faz o pagamento, e aí o produto que chega é completamente diferente. Então, assim, em compras, cara, tem uma metodologia muito consagrada, acho que os compradores já conhecem bastante, que é um negócio chamado matriz de Kraujik. Peter Kraujik é um cara que criou esse negócio lá para as montadoras há muitos, 40 anos atrás, mas até hoje é uma proposta de você gerenciar compras que funciona. E como funciona, o pessoal utiliza. Na verdade, é você classificar todas as compras que você faz em categorias. Então, por exemplo, essa mesa aqui claramente seria uma categoria de mobiliário. Uhum. Tá? Essa caneca poderia ser uma categoria de utensílios e por aí vai. Tá. Né? A televisão de tecnologia, e, enfim. Você vai categorizando para você ir agrupando, né, em assuntos que façam sentido, e depois você plota na matriz. E a matriz, cara, tem 4 quadrantes, sendo que um deles é o quadrante, vamos dizer assim, de produtos críticos, ou seja, é onde você tem que dar mais foco, em tese, que são aqueles produtos que realmente sustentam o teu negócio. Se aquele cara não pedalar, o teu negócio pode quebrar. Você pode ir para o vinagre, literalmente. Uhum. E mais do que isso, nessa matriz crítica, além do cara ser importante para o teu negócio, é aquele cara que é importante e você tem poucas fontes de fornecimento. Ou seja, você está mais na mão dele do que de qualquer outro fornecedor que está na tua matriz inteira. Sim. Ou seja, é relevante para o negócio e se o cara pipocar, eu posso quebrar. E tem poucos caras que fazem. Aí tem uma lista de propostas de abordagem para os fornecedores que cai nesse quadrante. Uma delas, que é muito consagrada, que o pessoal chama de make or buy, é até, cara, se de repente não faz sentido você fazer aquilo. Uhum. Porque pensa bem, se você compra um insumo, eu vou no extremo da matriz, tá? Em que só você compra, só tem um fornecedor, e aquilo é extremamente crítico para o negócio, será que não era o caso de você fazer? Por que você está terceirizando aquilo com alguém? Sim. Faz você, né? Não precisa terceirizar, internaliza aquilo. Eu acho que é a cozinha do teu negócio. Só fala do restaurante terceirizar a cozinha, né? Não faz sentido. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque, dependendo da situação, a análise é muito mais ampla se eu vou ou não fazer negócio com esse cara. Entendi. Porque se o cara coloca um monte de restrição na mesa, sim, aí você vai avaliar onde que esse cara cai na minha matriz. Não, ele não é crítico, ele é um outro qualquer que não é nem tão crítico assim. Pô, será que faz sentido eu correr esse risco? sim. Se for crítico, pior ainda, não tem que tomar cuidado com um monte de coisa, ainda assim faz sentido eu continuar comprando dele, aí é uma decisão de risco. Sim. Você vai tomar o risco ou não. Mas pelo menos toma baseado um pouco de metodologia, né, para não sair no escuro. Interessante. É matriz de? Kraujik. Kraujik. Com K. Muito bom. E aí tu consegue fazer esse mapeamento muito mais claro e colocar dentro dessa tua estruturação de risco fontes de fornecimento ou eventual industrialização a depender. Nos dois extremos da matriz, só para não querer tomar tempo muito com esse tecnicismo, mas você tem os críticos e, no outro ponto, os não críticos. Tá. Né? E alguns no meio do caminho aqui. Esses não críticos, a abordagem gasta o mínimo de tempo possível para comprar isso. Digitaliza, automatiza, tira da mão. Tá. O custo do HH gasto para comprar um negócio desse, de repente, vale mais do que o preço que você está pagando. Okay. Então, onde você vai economizar? Gastando menos hora para comprar. Tá. Simples assim. E o estratégico, aquele crítico que está lá em cima, passa por todos esse tipo de análise. Quando eu não sei se tu executa isso, esse diagnóstico dentro das empresas,
E esse mapeamento de toda a estruturação de compras, quais são os produtos que eles compram, quais são os produtos de menor valor agregado, e isso aqui que não faz sentido tu terceirizar essa operação, ou faz sentido tu terceirizar, para dar uma luz para o cliente, isso é uma atividade que vocês executam lá, esse diagnóstico não? Não, isso aí é uma prática de mercado. Tá. Muitas empresas, através do seu próprio pessoal de compra, seu gestor de compra já monta a sua própria matriz. Não sei fazer. Cara, contrata, tem muitas consultorias que fazem isso. Aqui, inclusive, na região tem várias, eu posso até indicar. Tá. Até porque isso aí não é tendência. Lembra que o Procurement Club olha para frente, olha para a tendência. Isso verdade. aí tem mais de 40 anos. Ok. Isso aí é prática do... Mas é importante capacitar os novos e treinar e tal. Isso é parte de capacitação mesmo, cara. Mas aí é gestão de área, inclusive, não é nem gestão de capacitação do comprador, né? É de como você faz a gestão das suas compras, cara. Brilhante, ótimo. Eu fico muito, contente porque muito se fala, literatura é muito voltada, ou pelo menos o meu olhar é muito voltado para a área comercial. E claro, todas as empresas têm, a gente tem um volume alto e diversas, a gente tem um setor de compras aqui também. E talvez nunca nos tenhamos feito o questionamento se o nosso nível de preparação para o setor de compras está sendo bem feito. É sempre olhando sob viés de vendas, é sempre olhando para massificar o preço do nosso produto barra serviço, aumentando nossa margem, aumentando o cross-sell, o upsell e outros mercados e outras áreas de negócio e não sei o que e tal. Pensando na expansão, mas deixando talvez de olhar para algo que é super relevante, né? Mas assim, se a despesa com fornecedor aqui na 3S machucar o teu balanço, aí eu acho que vale realmente dar uma estruturada para conter um pouco essa linha relevante para o teu negócio. Agora, tem negócio, cara, que não é uma coisa que machuque tanto. Eu trabalhei numa empresa que, sem citar nomes, mas, bom, você já falou aí, né? Que tinha, na época, 81% de EBITDA. Tá bom. Se eu tivesse um ano fantástico em compras, 81% de EBITDA. Se eu tivesse um ano meia boca, 81% de EBITDA. Então, era mais uma questão de compliance, de fato, de garantir compliance, governança, transparência e tal, blá, 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 do que propriamente resultado. Mas depende também do que você quer da área, né? Excelente. Muito bom. André, o Gurgel a montadora, tu comentou da montadora, é da família, não? Cara, reza a lenda que, sabe aquela coisa da árvore genealógica? Eu deixei para agora para te perguntar isso aí. Em 15 gerações para trás tem um ente comum, cara. Mas fora isso, cara, não tem relação nenhuma. Cara. Foi um grande expoente também no Brasil. Pena que não... Inovador, cara. Inovador. Muito bom. Legal. Nosso Elon Musk, né? O nosso Elon Musk, é verdade. André, nós temos uma pergunta final aqui que a gente habitualmente faz para os nossos convidados, vou te fazer também. Diante de toda a tua jornada, a trajetória, qual foi a decisão mais importante que tu tomou para te trazer até onde tu estás hoje? Cara, eu acho que não decisão, mas qual a mentalidade, talvez, né, que me trouxe até aqui. Né? Tá Porque bom. decisão importante a gente toma todo dia, na verdade. Né? Verdade. Eu acho que o mais importante, para mim, né, é aquela história que o sucesso vem depois de uma sequência de fracasso, né? Você não desistir nunca, né? De você sentir de vez em quando uma pernada, mas tudo bem, toma fôlego, levanta e continua caminhando, continua andando para frente. Ter a mente aberta para aprender sempre, né? Acho que é outra característica importante para você ir para qualquer lugar, né? E ter disposição. É isso, cara, não tem mistério. Aprendizado constante, energia. Cara, e foco, né? Tudo que você dá foco acontece. Me ensinaram isso uma vez e é verdade, cara. Foco é poder. Se você dá foco, a coisa vai, cara. Obrigado, André. Lucas, obrigado pela agradeço, tua disponibilidade, cara. Foi incrível. Obrigadão pelo papo, cara. Muito bom. Se tu busca expandir os teus negócios e entende que ele pode se dar por intermédio da importação ou da exportação, eu te faço um convite. Acesse o link que está na descrição desse episódio e fala com um dos nossos especialistas para entender todas as oportunidades que o comércio exterior tem a te oferecer. E agradeço também a ti que nos acompanhou até aqui. Eu vou te fazer um convite complementar. Nós também gravamos um podcast número 10 com Christian Neumann, onde nós falamos sobre os desafios e as oportunidades na logística nacional e talvez isso possa tomar esse conteúdo aqui que a gente debateu e construiu junto com o André. Te agradeço.
Por favor, compartilhe esse conteúdo aí para mais empresas e empresários. Certamente isso aqui vai tocar no departamento de compras e em todas as áreas de negócio, porque aprendemos que somos todos agentes de negócio. Então, te agradeço por estar aqui com a gente e até o próximo 3S Talk.